Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foram de feriado? Tudo bem? Gente, hoje é dia 2 de maio, 2 de maio e o ano tá quase na metade, né? Vocês têm a sensação de que tá voando? Tá voando, né? Então, nesse dia de hoje, né, dia 2 de maio, a gente vai aqui ler a Provérbios capítulo 2. Bora lá? Se tornar mais sábios e prósperos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E começa assim: Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardar com carinho os meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando o teu coração para o entendimento, se tu apelares à penetração, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Olha o que está falando aqui no capítulo 2, né? A gente já falou sobre isso e eu volto a repetir. Em Provérbios, Salomão nunca fala, faz isso, faz aquilo, não. Ele está dando sempre conselhos, ele está dando sempre ditados, né? De 1 a 8, Provérbios, ele é um convite à sabedoria. Do capítulo 9 ao capítulo 24, são ditados de sabedoria, né? Se fizer isso, se fizer aquilo, quem faz isso, quem faz aquilo, tolo isso, tá? Sempre assim, ele nunca fala faça ou não faça. E do capítulo 25 a 31, ele vai contando pra gente como vivem os nobres, né? Como que é que eles vivem. É dividido dessa forma. E tem 3 personagens em Provérbios. Vocês já perceberam isso? Tem o sábio, o tolo e os preguiçosos. São os 3 personagens que existem no livro de Provérbios. Então aqui, o que ele está falando? Se você fizer isso, se você acolher as minhas palavras, se você guardar com carinho, se você buscar como você busca a prata, se você fizer tudo isso, gente, o que acontece? Você vai se tornar sábio. Além de se tornar sábio, né, e você ter condição de discernir, que é muito importante nisso, né? Você tá indo pela vida e aí você fica pedindo, ai meu Deus, me dá uma clareza, me dá uma clareza. Sem sabedoria, gente, você não consegue fazer um discernimento de uma questão. Ah, eu vou fazer assim porque se eu fizer assim, 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 eu vou chegar nesse resultado. Não me convém decidir por isso. Você não consegue fazer isso se você não tiver um pouco de sabedoria, né? E o que ele está falando também? Que a sabedoria, ele é um dom de Deus. Ninguém é sábio, ninguém faz nada pela força do seu braço. É um dom, né? Salomão, quando se tornou rei, foi lá, orou, pediu a Deus. Ele queria, né, encontrar com Deus, ele queria conhecer o Deus do pai dele. E quando Deus apareceu, o que ele pediu? Sabedoria. E Deus, como ficou surpreso com o pedido dele, né? Porque ele podia pedir riquezas, ele podia pedir mulheres, né? Igual o gênio da lâmpada. Ele estava num momento ali que ele podia pedir o que ele quisesse. Mas o que ele pediu? Sabedoria. E ele foi o rei mais sábio. Não é que foi assim, Deus deu sabedoria, puf, ele se tornou uma pessoa sábia. Não, gente. Ele buscou a sabedoria. Ele foi em vários lugares, em vários reinos, selecionou as pessoas mais sábias daquele reino. Ele estudou, ele buscou a sabedoria. Por isso fala, buscar como busca a prata. Você está garimpando, você procura, você busca e você vai guardando aquilo. Deus não fez um estalar de dedos e ele foi e se tornou a pessoa mais sábia. Salomão estudou. Ele correu atrás disso, ele quis isso, mais que tudo, ele sempre quis ser sábio. Tanto é que foi o único rei que viveu
se eu não me engano, durante 40 anos não teve guerra, né? No período de Salomão. Ao mesmo tempo que ele foi uma pessoa muito sábia, a maior característica de Salomão foi a desobediência, né? Ele fala aqui, por exemplo, alcançarás o temor do Senhor. Quando ele fala alcançarás o temor do Senhor, compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus. Gente, temor do Senhor não é medo, não. Temor do Senhor é respeito, né? O seu filho, por exemplo, ele tem temor a você ou ele te respeita? É diferente, tá? Por quê? Porque ele conhece. Quando você tem a compreensão de Deus, quando o seu filho tem a compreensão de quem você é, por exemplo, ele vai respeitar. Não adianta você pedir para o seu filho, não use o telefone celular, larga isso. Se você fica o tempo inteiro com o telefone na mão, eu acredito que se o seu filho fizer caso ao que você está falando, ele está com medo da disciplina, ele não está com temor. Porque se ele te respeita, ele vai falar, oi, isso aqui não é legal. Tanto não é legal que a minha mãe não usa. Se a minha mãe não usa, logo eu vou entender, vou temer, né? Vou respeitar o que ela está me pedindo, vou respeitar a decisão dela e vou acatar, né? Então, o que aconteceu? Ele foi o rei mais sábio que houve, né? Toda sabedoria, você vai falar assim, nossa, então se eu tiver sabedoria, se eu buscar isso como eu busco ouro a prata, se eu buscar isso como toda riqueza, eu tô feito na vida. Não, não tá feito na vida. Sabe por que você não tá feito na vida? Se você tiver sabedoria, se você buscar isso como ouro a prata, você vai viver a vida num caminho reto, né? Você vai sempre estar no caminho justo e certo. O que acontece? Deus vai te desviando do mau caminho, né? Ele vai te colocando no caminho que conduz à vida. Mas toda essa sabedoria que Salomão tinha não foi suficiente. Sabe por que não foi suficiente? Porque ele foi tão desobediente e não foi percebendo a consequência da desobediência dele, que quando a gente chega lá no livro de Eclesiastes, você vai ver que tudo que está escrito lá, você vai percebendo que é um Salomão triste, um Salomão deprimido. Olha o que ele fala aqui logo no capítulo 1 de Eclesiastes. Ele fala, vi tudo o que se faz debaixo do sol, eis que tudo é fugaz, e vento que passa. O que está torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Eu disse comigo mesmo, eis que amontoei e acumulei sabedoria, mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Porque minha mente estudou muito a sabedoria e a ciência, e apliquei meu coração ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice. E cheguei à conclusão de que isso também é vento que passa. Porque no acúmulo de sabedoria, acumula-se tristeza, e quem aumenta a ciência, aumenta a dor. Gente, olha que doideira. Se a gente lê Provérbios, a gente vai falar, não, eu vou ser sábio, eu vou buscar essa sabedoria, e eu vou procurar e eu vou correr atrás. Se a gente vai em Eclesiastes, você vai falar, pra que eu vou fazer isso? Nem Salomão, que foi o rei mais sábio que existiu, ficou contente com tanta sabedoria. Mas a gente não pode se esquecer exatamente desse porém. Ele foi o rei mais sábio, mas ele também foi muito desobediente. Então a sabedoria aí não bastou, gente. Não bastou. Por isso que a gente tem que realmente buscar a sabedoria e manter a atitude de discernimento, manter a atitude de discernimento sobre o que é reto, o que é justo. Isso é muito importante. A gente está nos primeiros capítulos e eu vou enfatizar isso porque é uma prática que a gente tem que ter muito cuidado e colocar realmente assim, guardar no coração e praticar bem isso daí. Então vamos lá. Ele reserva para os retos a salvação. Ele quem? O Senhor, né, gente?
E é um escudo para os que caminham com integridade. Protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Então compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem. Quando a sabedoria penetrar no teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti. Ela te amparará a razão para preservar-te do mau caminho, do homem de conversas tortuosas, que abandona o caminho reto para percorrer caminhos tenebrosos, que se compraz em praticar o mal e se alegra com a maldade, do homem cujos caminhos são tortuosos e os trilhos sinuosos. Gente, o que está falando aqui? Se você mantiver a sabedoria, se você alcançar a sabedoria, você vai alcançar o discernimento. Alcançando discernimento, você vai ter consciência do caminho que leva à vida e do caminho que leva à morte. Quando a gente não estuda, quando a gente não conhece, quando a gente não é fácil, vocês acham mesmo que você vai identificar assim fácil quem é reto e quem não é reto? Quais as companhias vale a pena e quais as companhias não vale a pena? Quantas vezes você já teve com pessoas que você fala, não, mas ela não é tão ruim assim, deixa eu continuar aqui. Quantas vezes você começou a enturmar com pessoas que demorou muito tempo para você conhecer o coração delas? Por quê, gente? Porque a gente não estuda a sabedoria, porque a gente não busca a sabedoria. Isso é essencial para a gente viver uma vida que leva aos caminhos da vida, caminhos de vida eterna. Vamos lá. Ela te preservará da mulher alheia, da estranha que emprega palavras lisonjeiras, que abandona o esposo de sua juventude, que se esquece da aliança de Deus. Sua casa declina para a morte, seu caminho leva a lugares sombrios. Não retoma os que buscam, nem encontram as veredas da vida. Assim, tu caminharás pelas estradas de bons e seguirás as pegadas dos justos. Porque os homens retos habitarão a terra, e os homens íntegros nela permanecerão. Enquanto os maus serão arrancados da terra, e os pérfidos dela serão exterminados. Pérfidos, gente, são os transgressores, as pessoas desleais, as pessoas que transgridem, que não cumprem, né? Que não observam as leis, os mandamentos, os princípios, né? Gente, olha o que está falando. Se a gente alcançar a sabedoria, a gente vai sempre estar nos caminhos que levam à vida. A gente vai sempre caminhar por caminhos que levam à vida. A gente vai sempre lembrar da aliança de Deus, das promessas de Deus para a gente. Se a gente não tiver sabedoria, nós não temos capacidade de discernir, né? Alguém já fez aquela oração? Meu Deus, me mostra os caminhos, por onde eu vou, por onde eu passo, mas acima de tudo, me ajude a discernir o que é bom e o que é mal. Como que você vai discernir o que é bom e o que é mal se você não é sábio? Porque, gente, o encardido, ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. Ele conhece. E quando o caminho mal e quando a coisa ruim vem na vida da gente, ela não vem mostrando a carinha dela. Ela não vem de forma ruim. Opa, vem cá, eu sou ruim. Não. Ela vem mostrando que aquilo ali vai te fazer bem, que aquilo ali vai te dar prazer, que você vai ficar feliz com aquilo. Vem sempre disfarçado.
Por isso que é importantíssimo ser sábio, buscar a sabedoria. A sabedoria, gente, não caiu. Salomão pediu e puf, ele ficou sábio. Não. Deus deu a ele o dom. Quando deu o dom, o que ele foi lá? Ele aperfeiçoou o dom. Ele buscou, ele estudou, ele acumulou, né? Então vamos pedir a Deus neste dia de hoje que ele derrame sobre nós a graça, a bênção, que ele nos cumule de toda sabedoria, de todos os dons do Espírito Santo e que principalmente que possamos e tenhamos a capacidade de discernir por qual caminho seguir, por onde vamos. E o mais importante, que a gente não tenha compromisso com o erro. Se quando você começou a percorrer o caminho, você percebeu que não era bem isso, dá meia volta, gente. Não seja orgulhoso, não tenha compromisso com o erro. Dê meia volta, começa de novo. Vamos buscar o caminho que leva à vida. É um convite que eu faço para vocês hoje, tá? Vamos ler de novo depois. Quem gostou, quem faz sentido, né, ouvir, compartilha, comenta e vamos. Vamos que até o céu a gente não para, né? Vamos percorrer esse caminho maravilhoso que de mãos dadas com o Senhor é fácil demais. Tá bom? Um beijo, uma linda quinta-feira. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês e a família de vocês. Fiquem com Deus.